Sabe, a história de Henri Nestlé é muito mais do que a história de uma marca famosa. É, na verdade, um verdadeiro plano de ação, um mapa para quem quer transformar uma carreira solo, um trabalho individual, em uma instituição que dura. E é isso que a gente vai decodificar aqui, um relatório estratégico para construir um negócio que sobreviva ao tempo. Então, como a gente vai fazer isso? A gente vai quebrar essa jornada em 5 etapas bem claras. Elas são a espinha dorsal de qualquer estratégia de crescimento de verdade. Vamos ver como um técnico, sozinho, conseguiu criar as bases de um verdadeiro império. Para começar, a gente precisa entender o ponto de partida de tudo. E é aqui, nessa primeira parte, que a gente olha para duas coisas que são cruciais. Um problema gigante e a mente única de quem conseguiu enxergar esse problema de um jeito diferente. É aqui que nasce a liderança de um fundador. Olha que dado impressionante e assustador. 1 em cada 4. Naquela época, no século XIX, essa era a realidade brutal. Sobreviver ao primeiro ano de vida era uma loteria, uma vitória quase impossível. Era um problema gigantesco que a própria medicina ainda não tinha uma solução acessível para todo mundo. E de onde veio o Henri Nestlé? Ele não veio de uma família rica, de berço de ouro, pelo contrário, era uma família de trabalhadores enorme, com 14 filhos. O pai dele era vidraceiro, um trabalho que exige muita, mas muita precisão. Então, desde cedo ele aprendeu na prática, observando o mundo ao redor, vendo de perto como tudo era frágil e como a sobrevivência não era garantida. E aqui está uma virada de chave fundamental para a gente entender a cabeça dele. Para ele, comida não era sobre prazer ou conforto, era sobre sobrevivência. Ponto. Essa crença foi o que transformou um problema social que todo mundo via em uma obsessão pessoal, e foi daí que nasceu a missão do negócio dele. E o mais curioso é que o destino parecia já estar escrito até no nome da família. Nestlé vem de Nestlein, em alemão, que significa pequeno ninho, um símbolo de proteção, de cuidado, de vida. E essa ideia, de um lugar seguro, virou a alma da marca, a promessa que ele faria para o mundo. Ok, então a gente já entendeu a mentalidade, a missão. Mas como isso vira algo concreto, palpável? É exatamente isso que a gente vai ver agora. A transição de uma ideia na cabeça de um especialista para um produto na mão das pessoas. É aqui que nasce de fato a instituição. Enquanto trabalhava como aprendiz de farmácia, ele desenvolveu um jeito de pensar completamente diferente. A maioria se perguntava por que isso acontece, buscando a teoria. Ele não. A pergunta dele era outra, muito mais prática. Como eu faço isso funcionar? Sempre, todas as vezes, sem falhar. Era um pensamento focado em processo e em confiabilidade. E olha só o processo dele. Ele não teve uma ideia genial do nada, não foi mágica. O que ele fez foi identificar o problema central. O leite estragava rápido, pegar técnicas que já existiam e começar a testar, a ajustar sistematicamente cada detalhe. Temperatura, proporção, até chegar no resultado que era sempre o mesmo, estável, seguro e que podia ser repetido. É o mesmo princípio que um grande advogado usa. Ele não inventa a lei, ele a refina e cria uma estratégia vencedora e replicável. Certo, então o produto estava pronto, mas e aí? Como fazer as pessoas confiarem naquilo? Essa parte é fundamental para entender os mecanismos de influência, principalmente em um negócio que depende de reputação. Não basta ter a solução, é preciso construir a confiança em torno dela. E a virada de jogo veio de um jeito espetacular. Em 1867, ele lança a Farine Lactée. Pouco tempo depois, um caso real. Um bebê prematuro que não conseguia se amamentar, sobrevive usando a fórmula dele. Essa única história de sucesso foi a prova definitiva que ele precisava. Logo, os médicos, que eram a autoridade máxima na época, começaram a recomendar o produto. A reputação se espalhou não por propaganda, mas por validação. Percebe que isso não foi um golpe de sorte. Foi uma estratégia, passo a passo. Primeiro, resolveu um problema real. Segundo, criou uma solução que funcionava sempre. Terceiro, buscou a validação de especialistas. Quarto, ele empacotou essa confiança em uma marca. E por último, distribuiu através de canais que as pessoas já confiavam. É um verdadeiro plano para construir autoridade do zero. Mas aí vem o chamado problema bom, o sucesso. O negócio começa a crescer tanto que a criatura se torna maior que o criador. E esse é o dilema que todo fundador enfrenta. É o momento em que o modelo de delegação e o futuro da instituição são colocados à prova. Pensa só na situação. A empresa bombando, a demanda explodindo e o Henri já com seus 60 e poucos anos, com a saúde frágil, sem herdeiros para passar o bastão e com a concorrência batendo na porta. O negócio tinha ficado, literalmente, grande demais para ele sozinho.
E é aqui que ele dá a sua maior cartada, a sua jogada final como fundador. Ao vender a empresa, ele impôs uma única condição: o nome Nestlé tem que continuar. Ele não estava só pensando no dinheiro, ele estava garantindo a imortalidade da sua missão. Ele estava transformando seu nome em uma instituição. Foi a delegação definitiva. Beleza, história incrível, mas e na prática? Como a gente pega tudo isso e aplica, por exemplo, na gestão de um escritório de advocacia que quer deixar de ser o escritório de uma pessoa para se tornar um negócio jurídico, uma marca duradoura? Olha só essa comparação, é 1 para 1. O laboratório do Nestlé é o seu escritório. A fórmula dele, a Farine Lactée, é o seu serviço principal, a sua metodologia jurídica. A validação dos médicos são os depoimentos dos seus clientes, o reconhecimento dos colegas. E a marca Nestlé, que virou sinônimo de confiança, é a reputação, o legado que o seu escritório vai construir. Então, resumindo, o que a gente pode tirar de lição prática? Primeiro, transforme o que está na sua cabeça em um processo replicável, um método. Segundo, construa autoridade, não anúncios. Foque em resultados e depoimentos. Terceiro, sua marca é uma promessa de confiança. Quarto, planeje o futuro do escritório para além da sua presença. E por último, entenda a hora de delegar e de criar uma estrutura para poder crescer. E para fechar, fica a provocação. Depois de ouvir tudo isso, qual é o primeiro passo hoje para começar essa transformação? Seria sentar e desenhar o seu método? Ligar para aquele cliente satisfeito e pedir um depoimento forte? Ou seria parar e definir de verdade o que o nome do seu escritório vai representar a longo prazo? A resposta dessa pergunta define o futuro.